Estamos aqui mais uma vez, povo abençoado, para falar de uma bela ministração hoje, para vir falar de um tema em que vem aí arrastando muitos cristãos para a direção de outro lugar. Um lugar chamado inferno. Que é um tema em que nós temos que ser muito vigilantes para não ir na direção contrária do céu, que é o amor ao mundo. O amor ao mundo vem arrastando muitas pessoas, povo abençoado, para o lago de fogo. Deus quer que nós somente amamos Ele e que alimentamos o desejo dentro de nós, que nós ansiamos pela nossa pátria celestial. É tudo que o Senhor requer é que nós nos arrependemos. E Ele só está pedindo por arrependimento. E Ele está pedindo por santidade, por justiça. Então o tema que nós vamos falar é não ame o mundo. Então vamos começar em Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, no versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia, povo abençoado. Lembrai-vos da mulher de Ló. E é impressionante que o Senhor não pediu para lembrar de Enoque, que foi um homem íntegro, justo e santo, e que foi arrebatado. O Senhor não pediu para lembrar de Abraão, não pediu para lembrar de Moisés, não pediu para lembrar de Elias e nem dele, mas sim lembrar deste exemplo ruim, desta representação de amor ao mundo, dessa representação de uma pessoa que perdeu a sua salvação. Semelhantemente de um exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês. Lá na China, quando alguém se acidenta, quando alguém entra em acidente, ele pega o carro amassado daquela pessoa, utiliza aquele carro daquela pessoa, que já está todo amassado, e coloca ali, perto da BR, perto dos trânsitos, para lembrar as pessoas para dirigirem com cuidado. Ele utiliza aquele carro amassado como placa, povo abençoado, para que as pessoas saibam que ali houve um acidente e que eles precisam dirigir com cautela. Mas aqui o Senhor deu um exemplo para a igreja, para os cristãos, que essa mulher, ela teve a oportunidade de salvação, mas ela olhou para trás, porque ela gostava das coisas materiais.
Essa mulher não gostava, povo abençoado. Não confiava em Deus. Porque Deus, mesmo assim, Deus tirou ela pelo braço. Tirou ela para fora da cidade. A cidade já ia cair no fogo. Já estava prestes para ser destruída. O Senhor teve misericórdia de Ló e da senhora Ló e de suas filhas. E o Senhor libertou elas. Libertou a senhora Ló. Libertou as suas filhas. Libertou o Ló e ela. Mas mesmo assim, ela acaba olhando para trás. Um exemplo ruim que o Senhor deixou como lembrança, que nós pode perder a nossa entrada por causa do amor ao mundo. Era uma mulher que era rica, porque tinha um marido muito rico, e a prova viva que ele era um marido muito rico era que ele estava sentado na porta da cidade, e quem senta na porta da cidade daquela época era os ricos, era somente os ricos, e o marido dela era rico, o justo Ló. Ela gostava das companhias, dos churrascos, das atrações, e isso não tirou do coração. Não tirou. Ela ouviu os ensinamentos dos 2 anjos que foram lá na casa de Ló. O alerta divino que Deus destruiria aquele lugar. Ela serviu os 2 anjos. Ela se alimentou, ela acolheu os 2 anjos do juízo. Mas mesmo assim, ela estava com o amor ao mundo dentro do seu coração. Era uma pessoa morna, porque a palavra não foi eficiente para transformar ela, porque ela era morna. Ela era meia Deus e meia mundo. Ela tinha um marido temente a Deus. Ela sabia das instruções, das revelações, das ministrações que Ló ministrava, do conhecimento que Ló passava do Senhor, mas ao mesmo tempo seu coração também se atolava no mundo. E fez com que essa senhora Ló, a esposa de Ló, se amornasse. E quando ela se amornou, veio a palavra do juízo, a palavra profética, e ela não levou isso em consideração. Não confiou em Deus totalmente. E é por isso que nós vemos hoje, povo abençoado, uma geração de cristãos mornos, aonde eles gostam de Deus e onde eles gostam do mundo ao mesmo tempo. Um pouco de Deus e um pouco do mundo. E para esses tipos de pessoas, quando chega a palavra de exortação, a palavra profética pesada, não tem o poder de transformar eles. Porque eles não sentem a mudança da palavra, povo abençoado. Eles são mortos, são mornos espiritualmente. A palavra nem trisca no coração deles. É por isso que o Senhor Jesus falou em Apocalipse, falou para aquela igreja de Laodiceia, que era mais antes dela ser fria. Porque quando eu viesse com a palavra forte, ela se esquentaria rápido. E Ló
Mesmo assim, Ló hesitou. Lá em Gênesis 19. Vamos ler lá em Gênesis 19? Aleluia. Não vamos deixar de fora essa narrativa. Aleluia. Vamos lá. Não quero deixar de fora. Vamos ler a narrativa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então Ló, que era um homem muito justo, que era parente de Abraão, um homem temente a Deus, ele detectou que aqueles 2 anjos que estavam vindo à tarde, eles eram pessoas santas. Santas. E pelo ato de reverência que ele teve, ele postou o seu rosto em terra, que era costume. Era costume da cidade. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolo sem levedura e comeram. Então Ló hospedou eles em sua casa, porque era honra acolher homens santos, acolher o Senhor para dentro de suas casas, dentro de sua casa. Serviu-os com pães sem fermento, que eram pessoas santas, para passar uma noite ali. E durante aquela noite, os anjos do Senhor foi ministrando para a senhora Ló. Foi ministrando para eles que o juízo de Deus viria, a destruição viria para aquele lugar. Porque aquele lugar estava num estado muito crítico, passando da linha vermelha, onde Deus tinha que julgar aquela cidade. Vamos lá, vamos continuar, povo abençoado. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Toda a cidade, povo abençoado. Milhares de gente cercaram aquela cidade. Milhares de gente cercaram a casa de Ló. E chamaram Ló. E disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Olha a perversidade dos corações daquele povo, daquela cidade, ao ponto de abusar dos anjos de Deus. É o retrato da nossa geração, povo abençoado. Aonde o nível de homossexualismo está crescendo, chegando ao ponto de Sodoma e Gomorra, e que já está Sodoma e Gomorra, mas está crescendo a um nível de perversidade. Olha o nível de loucura dos corações daquele povo. Ao ponto do que os seus corações cobiçar e desejar. Desde crianças, desde os mais moços, até os mais velhos. Todos estavam contaminados. Todos foram afetados por essa praga desse pecado abominável. Vamos continuando, povo abençoado. E chamaram a Ló e disseram-lhe, no versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si.
e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Foram vô-las trarei, e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: Sai daí! Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Aqui, o juízo de Deus veio rapidamente. Quando eles tentaram vir confrontar, o Senhor rapidamente os cegou. Foi uma situação, um clima muito pesado, onde Ló e os anjos do Senhor foi perseguido, mas o Senhor entra em cena, julgando aquele povo. É isso que vai acontecer nesta geração, aonde o pecado do homossexualismo vai se alastrar, povo abençoado, ao ponto das pessoas odiar as pessoas íntegras e santas. E nós sabemos aqui que a senhora Ló estava vendo tudo isso. Tudo isso a senhora Ló estava vendo. Então, os anjos do Senhor dão o alerta para Ló para abandonar aquela cidade e, na partida daquela cidade, acontece isso aqui. No versículo no versículo 15, o juízo de Deus. E o amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Eles tiveram a ajuda divina de Deus. Deus honrou aquele servo justo. Por causa da sua justiça, Deus tirou ele dali. Ele já estava no fim de ser morto já, porque ele demorou. Ele hesitou, porque ele era um homem muito rico. Por 1 minuto ele tinha perdido a sua eternidade ali, pelo o amor ao mundo. Mas o Senhor teve misericórdia, interviu, por causa da sua justiça que ele fez com os anjos, entregando as 2 filhas em lugar de seus servos, tratando com honra, sendo um homem que chorava por aquela cidade. E o Senhor lembrou de tudo o que ele fez
e tirou ele daquele lugar. Redimiu a alma dele, ao ponto de libertar. Mas durante o percurso daquele caminho, o Senhor destruiu a cidade, e então o Senhor fez descer enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Essa foi as consequências, povo abençoado, da desobediência. O risco de não olhar para trás. E hoje a maioria dos cristãos hoje estão olhando para trás, povo abençoado. Estão cada vez mais olhando para trás, se misturando com o mundo, se parecendo com o mundo. Hoje não há mais diferença entre crente e as pessoas do mundo, porque os dois se parecem, os dois são iguais, tanto em vestimenta, como em falar, como em tudo. E o santo é separado. O santo, ele é separado. Mas hoje a gente não vê diferença. Da mesma forma como essa mulher tinha riquezas do mundo, tinha um churrasco que ela fazia, os bolos sem fermento que ela cozinhava, as atrações das riquezas daquele lugar fez com que ela perdesse a sua eternidade. É terrível, povo abençoado, é terrível. Se nós olharmos em 1 João, os perigos de amar o mundo, não ame o mundo, povo abençoado. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Semelhantemente foi a queda de Judas Iscariotes. Ele estava na presença de Deus, andando com Jesus a todo tempo, sabendo das parábolas, sabendo das repreensões que Jesus dava para não amar o mundo. E ele deixou que as riquezas, que a avareza, o amor ao mundo entrasse para dentro do seu coração e fez ele perder a sua eternidade, perdesse a sua alma por amor ao mundo. O amor ao mundo, povo abençoado, é um perigo. É um perigo para a nossa salvação. Porque o amor ao mundo traz isso, povo abençoado. Alimenta a nossa carne, ao ponto de nos destruir. Traz orgulho dentro de nós. Traz sujeira para os nossos olhos. Traz sujeira para os nossos ouvidos. O amor ao mundo é fatal, povo abençoado. Hoje as pessoas que amam o mundo são as mais orgulhosas. As pessoas que amam o mundo são as mais cobiçosas. E são as mais
são as mais cheias de carne. Cheio de concupiscências da carne. As pessoas hoje em dia se atolaram na carne, povo abençoado, ao ponto de totalmente abandonar Deus de suas vidas. Porque o conforto do mundo trouxe segurança, de tranquilidade. E isso foi uma queda terrível para a humanidade nesse tempo presente. Repetindo os mesmos atos de Adão, pela escolha voluntária de Adão, de ele escolher o mundo, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma queda monumental, povo abençoado. E Deus pede para que a gente não ame o mundo. Porque uma vez que você ama o mundo, você se torna inimigo de Deus. E os inimigos de Deus não são as pessoas do mundo. São os crentes que conhecem a palavra do Senhor e vivem no mundo. Aqui a palavra está se referindo para os crentes, povo abençoado. A Bíblia ela se refere para os crentes. Não se refere para as pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo não têm entendimento, são cegas. Mas para os crentes, aqui o Senhor fala é para os crentes. Que o amor do Pai não está nele. E Deus não estava naquela mulher. Deus não estava nela, habitando nela. Por causa do seu coração estar dominado pelo mundo. E como prova viva, Ló não olhou para trás, e nem suas filhas. Porque eles ouviram o anúncio. Eles acreditaram no anúncio. E eles não olharam para trás. Fugiram pelas suas vidas em escapar, sã e salvo. Mas a mulher de Ló acabou olhando para trás. E Deus deixou esse exemplo para nós cristãos. Um exemplo ruim, uma representação de um perigo de amar ao mundo. Onde o Senhor Jesus fala ali em Lucas 17, no versículo 30, de não amar este mundo, que está escrito lá: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai dela. E muitos cristãos hoje, povo abençoado, estão amando o mundo, estão cada vez mais se atolando no pecado, mesmo cristãos, e com desculpa para pecar, com versículos bíblicos para defender o seu pecado, ao ponto de dizer que está na graça e na misericórdia. Estamos na era da graça. Estamos na era da graça. Deus já me salvou e Ele vai me levar, mesmo andando no pecado. Deus, povo abençoado, Ele morreu por seus pecados, mas não foi para você continuar nele. Porque foi justamente isso a morte dele. Foi para morrer por ti, para que agora você vivesse em novidade de vida, se afastando do pecado. Mas pastor, não consigo se afastar do pecado. Mas justamente isso. O Senhor enviou o Espírito Santo para nos ajudar. E se você acreditar e crer no Espírito Santo, ele vai te ajudar a se afastar do pecado. Ele vai te dar forças para você não resistir ao pecado. Aleluia! Porque se você era um pecador, digamos um pecador sexual, um prostituto, e você
renuncia aquilo ali e vive a vida de Jesus. Recebe Jesus e abandona aquele ali. Então o Espírito Santo automaticamente entrou dentro dessa pessoa. Ao ponto dela agora renunciar, largar definitivamente. Da mesma forma um cachaceiro, quando ele abandona a cachaça, o Espírito Santo entra para dentro daquela pessoa e ela agora definitivamente se liberta. Já imaginou se não tivesse o Espírito Santo? Ele abandonaria aqui, mas automaticamente em 3 semanas ele voltaria de novo. É como hoje o mundo oferece esse tipo de libertação falsa, dada pelos psicólogos, dada pelos os farmacêuticos, eu esqueci as pessoas, os alcoólicos anônimos. Essas pessoas se libertam, digamos 2, 3 dias ou um mês, mas elas voltam de novo. Não tem o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele dá o gás, ele dá a energia para a pessoa nunca mais entrar. O Espírito Santo é maravilhoso, povo abençoado. O Espírito Santo é maravilhoso. É justamente isso. Mas os cristãos, eles preferem continuar em suas vidas normalmente, sem arrependimento, sem santidade e justiça. Numa era tão crítica, numa hora tão crítica, que o Senhor está pedindo por arrependimento. Porque ele vai julgar a terra, povo abençoado. Ele vai julgar o pecado. Mas um povo que está se preparando, ele vai evacuar. Ele vai tirar daqui. E por causa dessa complacência do pecado, Sofonias, vamos em Sofonias. Vamos em Sofonias, povo abençoado. Vamos em Sofonias. Vamos em Sofonias, no versículo 1. Em Sofonias 1, 10. Capítulo 1, no versículo 10. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor, desde a porta do peixe, e um ruivo, desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Ruivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregadores de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhe beberá vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aqui está, povo abençoado, o perigo da complacência. Onde eles estão dizendo, não, o Senhor não julga, o Senhor não julga. O Senhor é amor, ele nos salvou na cruz. Transmitiram um Jesus bom, que na verdade ele é bom. Mas transmitiram uma bondade. Tiraram o Deus severo. Mas o Deus severo continua severo contra o pecado. E ele vai julgar o pecado. Ele precisa julgar o pecado. Ele precisa julgar essa geração que já está passando dos limites. Dos limites. Da qual as pessoas abandonaram Deus de suas vidas. Da qual essa geração totalmente tirou Deus do seu coração.
ele precisa julgar o pecado e julgar a complacência. E ele vai julgar a complacência, povo abençoado. Até a raiz o Senhor vai arrancar dessa terra de mal e de perversidade. Em Lucas 18, Lucas 15. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com a diligência até achar. Por causa da complacência, povo abençoado, Deus vai te achar. Ele vai achar os rebeldes e vai puni-los. Deus não vai deixar pecado nenhum impune, povo abençoado. Ele vai julgar o pecado. Ele vai julgar a iniquidade, povo abençoado. É muito sério isso. É por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que precisamos nos arrepender. O Senhor chama, o Senhor alerta essa geração. O Senhor diz que precisa se arrepender, porque Ele já está trazendo juízos à terra. Os juízos do coronavírus, os juízos da guerra na Ucrânia, os juízes do povo de Israel. E mesmo assim essa geração não desperta, não acorda. Mas Deus vai achar cada um deles. Deus vai achar como essa mulher foi procurar cada um deles para puni-los severamente por causa do amor ao mundo, por causa da complacência. Em Lucas 9, vamos em Lucas 9. Nove 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, povo abençoado. Se você é cristão, recebe o Senhor Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é não olhar para trás. Esquecer o passado. Esquecer a sua vida antiga. Parar de lembrar os costumes, os hábitos que você fazia lá atrás. E começar uma novidade de vida. Parar de amar o mundo. Parar de amar a velha vida. E começar a construir a sua salvação. Porque ninguém que pegue a mão no arado ninguém que olha para trás vamos ver aqui. E Jesus lhe diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, povo abençoado. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno de entrar no reino dos céus. Porque a pessoa que está trabalhando no campo, na zona rural, uma pessoa ali que está arando a terra para plantar milho, para plantar arroz, seja lá o que for. Ele está ali na mão do arado e os bois estão se movendo para frente. Os bois de carga, movendo aquele arado. Um arado pesado e os bois estão puxando. E ele se distrai e olha para trás. O que vai acontecer naquela situação dele estar ali dirigindo ali os bois com a mão no arado, olhando para trás? O que vai acontecer? Os bois irão acabar indo para a direção contrária. Os bois vão acabar ali desconcertando, porque os bois irão perder a direção do caminho.
ao ponto do homem se acidentar. Vai se acidentar. É por isso que é muito perigoso, povo abençoado. Se Deus está te chamando para o trabalho, você não olha para trás. Se Deus está chamando para o caminho da salvação, para o caminho do arrependimento, não olhe para trás. Não ame o mundo. Não faça a loucura como a mulher de Ló. Não faça a loucura dos crentes que estão hoje brincando na complacência, brincando na mistura com o mundo. Entregue a sua vida a Jesus. Se santifique. Pratique a justiça. Seja diferente das pessoas do mundo, povo abençoado. Ame somente o Senhor. Ame o céu. Não olhe para trás. Vamos em Filipenses 3. Aleluia, povo abençoado. Aleluia. Em Filipenses 3. Em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa se faça, o que esquecendo-me das coisas para trás, e fique avançando para as que estão adiante de mim. Esquece as coisas que ficaram para trás, povo abençoado. Esquece as coisas que ficaram para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se dela. Por que você estaria focado no mundo se há uma eternidade? Cuidado com os perigos do mundo. Esquece completamente, povo abençoado, as coisas que ficaram para trás. Comece a avançar em sua caminhada, que tem que ser estreita, em direção ao céu, em direção à eternidade. Aleluia, povo abençoado, em direção à eternidade. Esquece o amor ao mundo. Em Mateus 24, aleluia, vamos em Mateus 24. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Aqui está dizendo, povo abençoado, para nós se preparar. Para nós fugir dessa zona de guerra que está vindo aí. Em que temos que preparar a nossa vida para o reino de Deus. Para não olhar para trás. Para não olhar as coisas que ficaram para trás. Não amar o mundo. Não ame o mundo, povo abençoado. Mas comece a avançar para frente, em direção ao céu. Comece a se preparar a sua vida espiritual. Em Marcos 4. Em Marcos 4. 4:12. Para que vendo, veja e não perceba, e ouvindo, ouça e não entenda, para que não se converta e não sejam perdoados os pecados. É o que está acontecendo na nossa geração, povo abençoado. O anúncio foi dado. O anúncio dizendo para que nós comece a se preparar, porque o noivo está vindo aí. Mas o anúncio eles ouvem, mas não obedecem.
Eles sabem do anúncio, mas eles preferem não perceber. Eles não entendem. E o Senhor está gritando o anúncio, povo abençoado, para nós se preparar. Em Isaías 6:9 vai dizer isso. Em Isaías 6:9. Em Isaías 6:9 diz assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e verdes em verdade, mas não percebeis. Hoje as pessoas do mundo não entendem, povo abençoado. Não, eu digo que as pessoas do mundo hoje sabem que o tempo de Deus chegou. Eles percebem isso, que o fim já chegou. Algumas pessoas do mundo, já outras são totalmente cegas. Mas os crentes hoje, isso está se referindo para os crentes. Eles preferem acreditar que há bênçãos e que há futuro. E começa a fazer planejamento em ter construções de terra e mais terra. E isso, povo abençoado, é terrível, é muito perigoso. Um tempo crítico igual o nosso é o momento de nós nos preparar. Mas a Bíblia aqui fala em Isaías 6:9. Vai e diz a este povo. Eles ouvem de fato, eles ouvem o anúncio, mas eles não obedecem. Ele vê que há o anúncio, mas eles não entendem, não percebem. E eles continuam achando que isso vai durar 7 anos, 20 anos. E continua hesitando, demorando igual Ló e a sua mulher. Ao ponto do juízo ali liquidar com todos, eles estavam ali demorando, hesitando. Mas o Senhor teve misericórdia de Ló. Ali Ló já estava perdido totalmente, se não fosse a intervenção do Senhor. Por causa da sua bonança e da sua justiça, Deus libertou eles. Da mesma forma como é o caminho da salvação, o caminho da graça. Deus, ele te tira do inferno. Agora você sustenta a sua salvação. Deus, automaticamente, quando nós recebemos o Senhor Jesus, a nossa alma, ela começa a ser redimida. Mas o trabalho e o sustento e o desenvolvimento é a sua parte. A Bíblia diz que você tem que tratar da sua salvação para você não cair. Cuida para que você não caia. O cuidar pertence à sua parte. Você tem que cuidar. Você tem que se afastar do pecado, porque o pecado pode impedir a sua salvação. E o Senhor está gritando um anúncio aqui. Está dizendo que o arrebatamento está próximo. Está dizendo que o arrebatamento está próximo. E as pessoas continuam amando o mundo. Lucas 14. Vamos em Lucas 14. Lucas 14, no versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém lhe disse:
Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a recusar-se. E disse-lhe o primeiro: Comprei o campo, importa aí vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O anúncio do reino de Deus, da eternidade com Jesus, eles acabaram recusando o convite. O convite, povo abençoado. Os primeiros que foram convidados eram o seu povo. O povo, a sua igreja. Os convidados eram a igreja. E hoje a igreja se atolou, povo abençoado. Se atolou ao amor ao mundo. Acabaram olhando para a riqueza, como a mulher de Ló. Acabaram como a mulher Ló. O Senhor está pedindo por arrependimentos. O Senhor está pedindo por santidade. E eles amaram o mundo. Amaram o conforto. Se casaram. Se encheram de fazendas. Se encheram de riquezas, povo abençoado. Os seus corações se tornaram resistentes. Os cristãos hoje, desta era moderna, os cristãos hoje se atolaram, povo abençoado. Se atolaram cada vez mais nas coisas deste lugar. E quando o Senhor veio trazer o anúncio do reino de Deus, da questão da preparação, eles não quiseram ir. Eles estavam muito ocupados do que eles conquistaram. E o Senhor irado com eles, e o Senhor fechando ali a oportunidade dele, fechando a porta para eles, ele abriu agora a porta para todo mundo, quem quiser entrar. Para os aleijados, para os mancos, para os ladrões, todos aqueles que têm o desejo de receber Cristo neste exato momento para entrar nessa festa. Eu não era crente, povo abençoado. Eu era católico. Mais de 22 anos. Mais um católico não praticante. Mais de 22 anos. Não sabia nem o que era crente. Quando Deus me veio e me despertou. Me despertou, povo abençoado. Deus trouxe o entendimento da sua palavra para mim. E agora eu fui privilegiado. Porque eu era dos que não era seu. E ele fez o convite. E agora estou me preparando para este reino. E todos têm que se preparar, povo abençoado, para este reino. Este reino é real. Esse reino será físico e espiritual ao mesmo tempo. E todos precisam se preparar para este reino.
O reino de Deus está próximo, povo abençoado. E a Bíblia diz que nós temos que até forçar aquelas pessoas que não querem, nós temos que forçar ela a entrar. Lembre-se da mulher de Ló, povo abençoado. Não ame o mundo. Não ame o mundo. E ela olhou ao mundo, povo abençoado. Ela olhou para Sodoma e Gomorra e foi convertida no estátua de sal. Estátua de sal foi a condenação dela. E ela está até hoje no lago de fogo. E os cristãos estão andando no mesmo caminho e em direção ao mundo. Mas o Senhor pede que nós tire os olhos do mundo. Olhe para o céu. Comece a se preparar a sua vida espiritual. Comece a praticar a justiça. Comece a buscar um arrependimento diário. Porque o reino de Deus está vindo. Este foi a grande ceia. E ela está prestes a se materializar lá na eternidade. Ela está prestes a se cumprir, povo abençoado. E como sábios, precisamos agarrar esta sabedoria e precisamos nos preparar o mais rápido possível, porque o arrebatamento está próximo. O arrebatamento será ali a retirada, a evacuação dos filhos de Deus dessa terra. Amém? Então, eu quero finalizar essa ministração rica, muito poderosa, e para que nós sejamos vigilantes a este tempo, a este século mau. Amém? Então vamos louvar, povo abençoado, Romanos 11. Vamos louvar Romanos 11. Vamos louvar Romanos 11. Do 33 ao 36. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Porque compreendeu a mente o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele e por ele e para ele
são todas as coisas. A Ele seja glória e para sempre. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Todos aqueles que têm a necessidade de fazer uma oração de arrependimento e começar agora a trilhar uma nova novidade de vida, olhando para o céu, em direção ao céu, em direção ao reino de Deus, em direção a esta grande ceia. Então repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e de todas as transgressões. Eu me arrependo diante de Ti. Ó Senhor, eu fui uma pessoa amante do mundo, mas eu quero ser amante de Ti, Senhor. Cada vez mais amar o céu. Envia o Santo Espírito para me ajudar. Envia o seu santo sangue, Pai, para me purificar, purificar o meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me ensina a praticar a justiça e a santidade. E hoje eu te recebi como meu dono e como meu Senhor. No mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Glória a Jesus, povo abençoado. Então procure aí o meu telefone 63 91 26 41 40. Procure lá meu telefone. Procure também se precisar de uma ajuda, de um conselho, de algo espiritual. Estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar. No mais poderoso nome de Jesus, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Glória a Jesus, povo abençoado.